E o nosso sabatinado de hoje é o candidato do PSOL de Rio Neto, PSOL 50. E para ajudar nessa sabatina, está aqui no estúdio do meu lado direito, Antônio Luiz. Do meu lado esquerdo, Lorival Oliveira. Beleza, Antônio Luiz, Lorival Oliveira. Então, candidato, a partir de agora está valendo. Disponibiliza de 5 minutos, já que o tempo é de 1 hora, para se apresentar aos ouvintes da Rádio Cultura e dizer a eles por que o senhor quer ser governador do Maranhão. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui nessa rádio, na Rádio Educadora, Cultura FM, né? E dizer que eu não sou um político profissional, né? Eu estou na política para mudar a política, né? Nós do PSOL, do PCB, que faz aliança com a gente, tem esse objetivo. Eu sou Odívio Neto, sou candidato a governador do estado pela essa coligação. Eu sou do interior do estado, de São João dos Patos. Vim muito jovem, 16 anos, para São Luís, para continuar meus estudos. Me formei em engenharia civil pela UEMA. Fiz mestrado, tive a oportunidade de fazer mestrado na Escola Politécnica da USP, em São Paulo. E hoje sou professor do Instituto Federal do Maranhão, do IFMA. Sou analista da SEMA, analista ambiental da SEMA. E já fui candidato a prefeito da minha terra, né? Em 2012. Em 2014 fui candidato a senador na chapa com Antônio Pedrosa, também pelo PSOL, tá? E agora estamos aí nessa campanha, nessa disputa eleitoral, para dar uma alternativa ao eleitor, a eleitora maranhense no dia 7 de outubro. Não é fácil fazer o que nós fazemos, nós temos algumas dificuldades, mas nós não desistimos. Nós entendemos que esse debate tem que ser feito, nós entendemos que o nosso programa, nossos planos, nossas propostas de governo são as melhores. E estamos aqui justamente para apresentá-las, né? Para que o eleitor, a eleitora possa, no dia 7 de outubro, tomar uma decisão acertada. É o que eu estou acostumando dizer. Nós temos o eleitor, a eleitora tem que estudar muito bem todos os candidatos. E no dia 7 de outubro, fazer uma prova e tirar 10 nessa prova. Não podemos mais errar. Tirar 0, tirar 5 não pode ser. Então vamos estudar, procurar as propostas, ouvir, né, debates, sabatinas como essa. Isso é importante para a nossa democracia e assim, né, a gente sair consciente para o dia 7 de outubro. Ok, candidato, e nesse momento então, Antônio Luiz, sorteio o primeiro tema para o candidato responder. Mas peraí, eu tenho que conversar com o Lorival, que é mais velho do que eu, né? Rapaz, coisa. Então vamos, Lorival Oliveira, ele quer que comece pelo mais velho. Então, eu comecei no programa passado. É verdade. Tá bom. Meu amigo. Saneamento básico. O que você pretende fazer para melhorar a vida do saneamento básico no Maranhão? Lorival, tem um dado muito importante com o saneamento básico, é o seguinte. Esse dado é da ONU, inclusive, que diz que cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$4 em saúde, né? E aí nós, maranhenses, não estamos acostumados com saneamento básico. O que é esse saneamento básico, né? É ter água potável encanada nas casas das pessoas. Apesar do Maranhão, né, ter os recursos hídricos do melhor do Nordeste, né, comparado aos estados do Norte, né, em termos de recursos hídricos, nós ainda temos uma falha muito grande. Eu estive agora, na semana passada, em Alto Parnaíba, e a gente viu lá como é que funciona a Caema, por exemplo. Né? A água sendo desperdiçada de um poço lá jorrante, quer dizer, um poço que joga água para a superfície da terra, enquanto bairros próximos sem água encanada, passando semanas sem água. Então, água encanada e potável na casa dos maranhenses traz saúde para a população e é saneamento básico. Você fazer o sistema de coleta e tratamento de esgoto, né, nas cidades, isso é fundamental.
Não podemos mais, e já estamos acostumados, ao esgoto a céu aberto passando nas ruas de nossas cidades. E isso não acontece só no interior. Aqui em São Luís não é diferente, que é a capital do estado. Nós patinamos, entra governo e sai governo, as promessas são as mesmas. Então nós precisamos sim invertir, nós precisamos dar prioridade com relação ao saneamento básico. E o saneamento básico é importante porque, além de dar saúde, para nosso povo, ele protege o meio ambiente, Então os nossos rios, nossos lagos, nossas praias, nós temos o segundo maior litoral do Brasil, vão estar protegidos. O meio ambiente vai estar protegido com uma política de saneamento básico. Eu vejo hoje um erro muito grande do governo Flávio Dino, é que ele faz uma propaganda e gasta muito dinheiro, ele mesmo admite isso, com asfaltamento de ruas. Eu como engenheiro não dá para entrar na minha cabeça. Como é que eu vou fazer um asfaltamento de rua, pavimentação de rua, se eu não fiz o esgoto sanitário, se eu não fiz a água encanada? Então, a pavimentação de rua é a última infraestrutura de uma cidade que você faz. Primeiro você tem que fazer o saneamento básico. Depois você vem com a drenagem e a pavimentação da rua. Aí sim você está contribuindo para uma sociedade realmente mais desenvolvida e com menos problemas sociais. Tá bom. Vamos só fazer o seguinte, porque é muito tema, viu, candidato? Mas evidentemente que é importante ouvir bem detalhado, evidentemente, mas vamos fazer uma coisa mais sintetizada nas respostas para poder te abranger mais temas, tá bom? Vamos ao próximo? Vamos lá. Próximo tema para o candidato Ovídio. Odívio, desculpa. O tema é comunicação. Certo. O Ovídio já estou acostumado também. É verdade. É complicado, Já se torna piada. Comunicação. O que é que acontece hoje na comunicação do governo do Estado? Hoje não, de sempre. Muita coisa vem de sempre. A comunicação é utilizada apenas para fazer propaganda das obras, dos projetos do governo. E muitas vezes a propaganda enganosa. Muitas vezes traz uma informação não muito real da realidade. Então nós temos que mudar essa comunicação. Nós temos que ter uma comunicação que informe a população. Nós temos que ter uma comunicação que traga as informações importantes, por exemplo, da questão da saúde, questão da educação, cultura. Então eu vejo a comunicação do governo mais no sentido de conscientização e informação do povo. É isso que nós temos que trabalhar, a comunicação do governo. Dizer quais são os direitos do povo. Muitas vezes o povo não sabe dos seus direitos. Por quê? Porque o governo não informa. Quais são as obrigações? Por exemplo, nós temos aí a questão dos carros, das motos, que foram todas, digamos assim, retiradas dos seus proprietários, estão aí sendo leiloadas. Por que não fazemos uma campanha informando o povo de que vai ser feito isso e aquilo, se você não corresponder com a sua responsabilidade? Então, a comunicação para a gente é nesse sentido. Ok. Próximo tema, Lourival Oliveira. Mas eu quero, aproveitando a comunicação, quero perguntar para você responda para nós, o que é que você tem, qual o seu pensamento com o governo do Estado a respeito das rádios comunitárias? Isso. Eu acho que em todos os locais deviam ter uma rádio comunitária. Inclusive dou muitas entrevistas em rádios comunitárias. São importantíssimas. Tem uma liberdade do que falar, do que fazer, do que as rádios comerciais não têm. Então, com certeza, o que tiver alcance do governo para implantação e manutenção dessas rádios comunitárias, nós vamos estar atuando nesse sentido, sim. Rádios comunitárias, rádios webs, que hoje está se desenvolvendo bastante também. Então, nesse sentido aí, com certeza terá nosso apoio. Nosso tema é metropolização e transporte. Ainda um processo ainda sem resolução, e eu vejo aqui em São Luís, na região metropolitana de São Luís, principalmente a questão de mobilidade urbana, a questão de estar resolvendo a parte do resíduo sólido, mas mobilidade urbana, a questão de drenagem, nós temos problemas sérios nesse sentido.
Então, nós precisamos estar sentando com esses prefeitos, os prefeitos desses municípios, e realmente pensar essa região metropolitana, principalmente na Caixa de Mobilidade Urbana. Eu acho que nós temos um déficit muito grande, e principalmente aqui em São Luís, na cidade mesmo, na capital, né? Então, você duplicar algumas avenidas, e isso é possível. Se a gente não fizer isso, o poder privado acaba se utilizando desses espaços nas marginais das nossas avenidas, nas estradas estaduais daqui da região metropolitana, da capital, da ilha, da grande ilha, acabam se apropriando desses espaços, e aí você vê apenas tripinhas de avenidas e BRs e MAs no nosso estado. E aí, tripinhas. Eu vindo para cá, de São Luís para Praça do Lumiar, a gente vê isso, e as ocupações, e fica espaço quase nada para uma faixa de um lado e de outro da pista, porque foram ocupadas. Então, como a gente não toma de conta desse espaço que eu falo é o governo, né, a gente acaba ficando num processo muito complicado de mobilidade urbana. Então, eu acho que o principal aspecto que nós temos que trabalhar são essas questões aí, nessa mobilidade urbana dentro do município, dos municípios da região metropolitana. Vamos nós aqui sortear um tema aqui para o candidato. Cuidado para não quebrar. Cuidado para quebrar as coisas. E a gente vai falar então sobre mobilidade urbana, que é um dos graves problemas do Maranhão. Isso. Eu nessas minhas andanças aí, que já leva alguns meses, né, a gente vem visitando alguns municípios, e a gente fala muito em mobilidade urbana. Mas o pessoal da zona rural precisa também da mobilidade da zona rural. Muitas vezes eles estão de um lado do município, que é separado por um rio, e do outro lado, bem próximo, tem um hospital, tem uma universidade, tem uma escola, e não consegue frequentar porque não tem uma ponte para eles se deslocarem. Então, qual é o nosso projeto? O nosso projeto nas áreas rurais é substituir aquelas pontes de madeiras por pontes de concretos. Né? E onde não tiver essas pontes, a gente construir essas pontes de concreto que vão interligar esses municípios e dar a possibilidade de sempre haver um fluxo, né, das pessoas de um município a outro. Porque muitas vezes, como o nosso estado chove muito, né, as pontes de madeiras muitas vezes são destruídas na época de chuva. Então nós temos um projeto de permitir que isso não aconteça mais. E vamos fazer primeiro as pontes de concreto, e futuramente o que der de orçamento a gente vai pavimentando, né? Então, nessa parte aí nós temos esse objetivo. Com relação à mobilidade urbana, como eu falei anteriormente, nós temos que fazer duplicações de algumas avenidas aqui em São Luís. A Geraldo de Albuquerque é crítica. O que tem sido feito pelo governo do estado e a prefeitura para resolver o problema de trânsito aqui em São Luís é coisa de brincadeira. Parece que nós não vivemos numa capital do estado com 1 milhão de habitantes. Ali é uma coisa crítica, que eu passo todo dia nessa avenida, dá vontade de tirar foto e só tirar foto de tudo que é feito de errado. Então ali é um exemplo prático, né, cruel da nossa realidade aqui. Não tratam a questão da mobilidade urbana com seriedade, com projetos para o futuro. Não é fazer um retornozinho aqui, outro ali, para resolver uma coisa local, né? Eu chamo isso de gambiarras, né? Então nós temos que pensar. Quando você faz um projeto de saneamento básico, quando você faz um projeto de infraestrutura urbana, você tem que pensar, não é hoje, o projeto não é feito para hoje, o projeto é feito para 15, 20 anos, para resolver os problemas durante esse período. Então nós temos que realmente repensar o que está sendo feito em termos de mobilidade urbana em São Luís. Okay. Está conversando conosco aqui no Cultura News o candidato Odívio Neto, do PSOL, nessa sequência de entrevista que a Rádio Cultura FM está proporcionando aos nossos ouvintes. Mais um tema. É eu agora? É você, Antônio Luís. Vamos lá, mais um tema. Posso sortear um também? Pode. Violência no campo. Um problema sério. A violência ela está crônica no nosso país, principalmente por causa das drogas, eu vejo por aí. Né, as drogas têm penetrado em todas as regiões, os setores, as classes sociais, né, de nosso país. É uma situação crítica que a gente chegou, principalmente, né, pela questão econômica que nós vivemos hoje, a questão do desemprego,
a questão da falta de renda, né, para a nossa população. Eu estive num evento ali no Alto Parnaíba, no Baixo Parnaíba, na verdade, em Chapadinha, em que foi feita uma pergunta: o que poderia ser feito para diminuir a violência no campo, né? E foi até sugerido, numa carta lá de compromisso que a gente assinou, justamente você melhorar a questão do veículo que dá acesso à zona rural. Realmente os veículos não são traçados, não têm a possibilidade de enfrentar as estradas, né, vicinais, municipais, às vezes. Então, eles acham que os veículos deveriam ser de um veículo traçado e um porte melhor para poder chegar lá nessas comunidades, né? Então, acho que uma possibilidade primeira seria melhorar, então, modernizar então esses equipamentos e dar acesso à polícia a esses locais. É claro que é humanamente impossível no estado desse tamanho, que é o nosso estado grande, né, territorialmente, você ter pontos ou atuação direta ou específica ou pontual de polícia em todas as zonas rurais, os povoados e tudo mais. Mas você, com equipamentos e com pessoal disponível, eu acho que a gente consegue melhorar essa situação no campo também. Agora, então, eles têm dado sorteio, mas sorteio Vamos lá. E responda. Geração de emprego e renda. Isso, tema importante. Muito, muito importante. Como a gente falou anteriormente, a questão da violência tem aumentado por causa disso, né? Nós, no nosso projeto de governo, nós temos duas premissas, né? Uma é o quê? É inverter as prioridades que são dadas hoje com o orçamento público, com o dinheiro público. E a outra é participação popular, né? E como inverter isso? Nós temos que realmente dar apoio a quem precisa de trabalho e de renda e de emprego, né? Nós não podemos deixar o nosso povo na mão de políticos pelo interior, que achar que o nosso povo só acha que eles conseguem um emprego se for ir atrás de um político, de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de uma liderança política. Não podemos deixar acontecer mais isso. Infelizmente, isso atualmente ainda acontece. Então, nós temos que ter recursos financeiros. E como é que nós vamos ter esses recursos? Nós vamos criar um Banco Popular de Desenvolvimento do Maranhão. Esse banco vai financiar, né, com juro baixo e com crédito fácil, aquelas pessoas que queiram estar atuando, principalmente nas áreas de agricultura familiar, nas áreas de artesanato, extrativismo, na parte de construção civil, na parte do nosso turismo, que é riquíssimo. Nós temos belas e belas paisagens, áreas a explorar no nosso estado que não são exploradas. Então nós temos que dar um foco de investimento do governo para explorar essas áreas economicamente. E nós sabemos que essas áreas aí é o que o nosso povo sabe trabalhar. Ele sabe plantar, ele sabe trabalhar a terra, ele sabe fazer um artesanato em todas as regiões do estado, ele sabe trabalhar o extrativismo, ele sabe trabalhar o turismo. O que precisa realmente é investimento nessas áreas. E nós, como governador do estado, vamos dar prioridade absoluta a esses tipos ou essas ações junto à economia do estado. Lourival Oliveira, mais um tema. Vamos peguei logo dois de uma vez. Tá demais, só um. É verdade. E esse aqui tu enrolou mesmo, viu? Tá igualzinho muitos políticos por aí. Cultura. Com exceção dos políticos pessoal. Cultura. Muito legal. Ontem a gente esteve lá no Centro Histórico de São Luís, abandonado, sem nenhuma ação do governo municipal, do governo estadual. Aquilo ali é riquíssimo, é um patrimônio histórico, né, da humanidade, aquilo ali. Né? Se nós aliássemos aquela preservação de toda aquela área, não só a área do Reviver, daquele projeto Reviver, mas expandisse, né, para todo o centro histórico, ali já geraria muita renda, né, para o nosso povo. E nós trazêssemos para ali, para aquela área, a parte que já tem muito, parte cultural, com os espaços, né, culturais, seria, assim, eu acho que o sonho de quem trabalha com cultura. E nós temos que
também é democratizar os projetos, né, que são feitos, os projetos do governo, né, na parte de cultura. A gente ouve muita reclamação. É incrível como não foi democratizado. É direcionado ainda, os editais são direcionados, não se tem uma democracia realmente. A gente ouve muitas reclamações das pessoas que trabalham com cultura. Nós temos projeto também de construir ou implantar espaços culturais nas periferias das grandes cidades do nosso estado e nos interiores do nosso estado. Esses espaços culturais seriam o local onde não tivesse intervenção do governo, mas a população, as associações, a comunidade tomasse de conta desses espaços e pudesse produzir livremente aquilo que eles já têm em produção. Tá? Então a gente tem esse objetivo de criar esses espaços, construir mesmo esses espaços culturais onde não existir. Lorival, aqui o Antônio Luiz. Não, vamos esticar mais um pouquinho? Ganhar tempo, tema aqui. Tá tão bom ouvir o candidato aqui, né? Que bom. No setor de economia, o que você pretende? Como será a economia do seu governo? Bem, no setor da economia nós temos algumas ações aí que pretendemos implantar, né? A gente já falou uma parte da geração de emprego e renda, trabalho, né? Com a criação do Banco Popular, que vai desenvolver essa parte econômica em si. Nós vamos reduzir custos, né, do governo. Por exemplo, nós temos muitos assessores e cargos comissionados, né, que não fazem nada no Estado. Isso é experiência própria minha. Eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente e sei de quantas pessoas não aparecem nem para trabalhar. Então nós vamos reduzir esses cargos e essas assessorias, tá? Para quê? Para que sobre dinheiro no Estado e a gente possa aumentar os investimentos naquilo que vai transformar a nossa economia. Por exemplo, na parte de educação, talvez seja um dos pontos que nós vamos ser sorteados, mas nós vamos dobrar os investimentos em educação. Dobrar justamente com isso, reduzir algumas despesas que são desnecessárias. Então, a economia, nós vamos ter que fazer esse tipo de trabalho. Nós vamos ter que dar transparência às ações do governo, né? O povo tem que estar sabendo daquilo onde vai ser gasto esse dinheiro público, vai fiscalizar realmente as ações do governo. Esporte e lazer. Esporte e lazer. A gente trabalha muito junto com a juventude, com a educação, né? Então nós pensamos o esporte, não aquele esporte competitivo, né? Nós queremos um esporte que seja um esporte que seja o lazer das pessoas, né? Então nas escolas a gente pretende realmente aliar a educação com esse esporte e com o lazer, né? A gente pode fazer isso dentro do ambiente escolar, é isso que a gente pretende. As escolas de tempo integral ou de tempo integral, como são utilizadas hoje, como são implantadas hoje no Maranhão, elas não proporcionam isso. O aluno hoje tem aula de manhã e aula à tarde. Aula de manhã e aula à tarde. Então nós temos que ter no ambiente escolar a questão do desenvolvimento do esporte, de ter práticas esportivas e também de lazer, né? O aluno fazer aula num período e no outro período ele vai para um laboratório, fazer um reforço escolar, fazer um esporte, fazer um lazer, uma cultura. Então pode estar tudo nesse ambiente, né? Então isso é integrar essas atividades, tá? Para que a juventude saia do meio que hoje realmente, principalmente na área periférica, se encontra, né? Devido às drogas, ao crime organizado, né? Então o crime organizado e as drogas estão vencendo essa batalha porque o Estado não está, de certa forma, investindo o suficiente para que essa juventude esteja envolvida com essas atividades: educação, cultura, esporte e lazer. Só achar um tema aqui, por favor, aqui. Isso. Vamos ver qual vai ser o próximo tema. Candidato Odívio do Pessoal 50. Esse é o último do caso, né? Para ir para o intervalo, né? Para ir para o intervalo. E outro tema também bastante que a sociedade quer saber, que é infraestrutura, né? Sim. Que é um tema que está em voga aí, todo mundo fala e pouco acontece. Pouco acontece. A infraestrutura, a gente realmente associa com estradas, né? Mas saneamento básico é infraestrutura, né? Você
fazer as pontes, substituindo as pontes de madeira, você está trabalhando na infraestrutura, você fazer a conservação e manutenção das estradas que hoje existem, que não adianta você só construir e abandonar as estradas, porque ela tem um prazo de validade, principalmente essas que são feitas, né, da forma como são feitas, sem ser muito dentro da norma técnica que estabelece a engenharia. Então você precisa, no nosso projeto, realmente executar algumas obras que faltam em termos de estradas, por exemplo, Paulo Ramos a Arame, né? A famosa Paulo Ramos e Arame, né? Que já foi não sei quantas vezes pagas, né? Financiada, e nunca foi feita. Por exemplo, o governador Flávio Dino teve lá na campanha passada, disse que andou na estrada, disse que ia fazer, até hoje está lá sem fazer. Parece que está saindo. Se começar a fazer, nós vamos concluir, né? Mas o nosso principal objetivo dentro da parte de estradas é realmente ter a conservação dessas estradas. Eu já rodei umas 3, 4 aí, agora no período eleitoral. Nós temos uma agora que está crítica, que é de Balsas a Alto Parnaíba, são 230 quilômetros, você leva 4 horas para fazer. Já tem quilômetro que não tem mais asfalto, pavimentação. Quer dizer, nós construímos, mas nós não fazemos a conservação, não damos a manutenção. Quando nós vamos fazer, é o preço de construir outra. Não sei se isso aí já é planejado por eles, que estão tomando de conta desse orçamento. Então nós vamos realmente ter um plano, um programa de manutenção e conservação das estradas maranhenses, das MAs. Então, 11 horas e 37 minutos, você está ouvindo a Rádio Cultura. A gente está aqui na Sabatina, no Cultura News, com o candidato do PSOL, Odívio Neto 50. A gente vai para o intervalo e na volta vão ter as intervenções, né, dos companheiros que estão aqui, do Lorival Oliveira, do Antônio Luiz, a minha e você também pelo WhatsApp 988320107 e também pelo 3237-6405. A gente volta já. Você está ligado no Cultura News, na Cultura FM 106,3. Muito bem, 11 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o seu jornal Cultura News, hoje especial nossa sabatina com o candidato Odívio Neto do PSOL 50 e na bancada hoje aqui Antônio Luiz e Lorival Oliveira. Então, candidato, esse bloco final a gente vai abrir para os questionamentos e a minha pergunta é com relação ainda ao alto índice de pobreza no estado do Maranhão. Se o senhor for eleito, qual é o seu projeto para diminuir esses dados de pobreza extrema do estado? Nós temos aí, Neuto César, pelo último dado que a gente conseguiu obter, mais ou menos 17%, né, da nossa população na extrema pobreza. Isso se agravou nos últimos anos, por causa da crise que nós temos no nosso país, crise econômica, crise política, e o Nordeste, os estados do Nordeste são os estados que estão mais sofrendo com isso, né? Nós temos no Maranhão o estado que mais depende, né? Mais ou menos 50% da nossa população depende do apoio do Bolsa Família para sobreviver. Então é um cenário muito complicado, é um cenário triste. E que parece que os nossos governantes não estão atentos a isso, ou atentos. Por que eu digo que não parece? Porque a política hoje do governo do estado, por exemplo, vai estar lançando mais asfalto em todas as cidades do Maranhão. Em que o mais asfalto vai combater a pobreza? Eu não vejo por aí. Então nós temos que realmente, como diz nosso plano que eu defendo, né, é de inverter as prioridades. Nós temos que pegar os recursos públicos para gerar emprego e renda para o nosso povo. Aí sim nós vamos estar combatendo a pobreza no nosso estado. E aí nós temos que invertir isso naquilo que o nosso povo sabe fazer, sabe trabalhar. É na agricultura familiar, é no artesanato, é no turismo, é no extrativismo. Eu já vi até deputado federal, parlamentar, dizendo que eu vou fazer isso, né? Interessante, parece que as nossas propostas estão indo além do PSOL, né? Então nós precisamos investir na construção civil. Nós, como governo do estado, nós temos que ter uma política, por exemplo, de habitação. Não podemos depender apenas das políticas do governo federal, né? Então nós temos que pegar o orçamento público realmente e inverter essas prioridades, deixar o negócio de mais asfalto. É muito bom ter a rua pavimentada, é ótimo, mas eu tenho certeza que é melhor ter um trabalho, ter uma renda para poder conseguir o pão de cada dia.
E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar o Banco Popular que vai desenvolver esse Estado. Esse Banco Popular vai financiar, emprestar dinheiro para aquele pequeno produtor rural, para aquele pequeno comerciante, para o autônomo, né, a juros baixos e de fácil acesso. Os bancos hoje que existem é uma burocracia imensa. As pessoas não têm coragem nem de chegar próximo, pela burocracia, pela dificuldade que é de você conseguir o financiamento. E aí nós temos que também invertir. Uma coisa que eu acho errado demais é o governo chega e o secretário de Agricultura chega com um trator e entrega para a prefeitura, com uma caçamba e entrega para a prefeitura. Isso é errado demais. Nós vamos trabalhar com as cooperativas, com as associações. Aí sim, nós vamos direto. Esses trabalhadores, esses associados, vão receber direto esses equipamentos para trabalhar. Agora, nessa viagem que eu fiz ao sul do estado, eu parei para fazer um café da manhã na zona rural mesmo, naquelas manquinhas que a gente encontra na estrada, e um agricultor diz: olha, aqui a gente não tem acesso, o equipamento não chega. Quando chega aqui, já passou do período da gente fazer o arado da terra, porque o prefeito vai primeiro dar prioridade para os deles. Se a gente não é eleitor dele, a gente não recebe isso. Então nós temos que acabar com isso no Maranhão, de estar agradando prefeitos com a mais asfalto, com equipamentos, enquanto a população em si não tem esse benefício direto. Então nós vamos trabalhar realmente com as cooperativas, as associações, os sindicatos, com a base social mesmo da nossa sociedade. Antônio Luiz, o Lourival Franquia da palavra. Odível, minha pergunta é sobre a saúde do maranhense. Nós hoje deparamos com uma situação de todos os dias filas, fila para marcar consulta, fila para você se operar, fila para conseguir um leito. O que você pretende fazer para diminuir essa situação de vergonha da saúde do Maranhão? É uma boa pergunta. Geralmente ela é bem, como se diz assim, ela é apropriada. Bem apropriada e está em todas as sabatinas, entrevistas que a gente vai. O que aconteceu com a saúde no Maranhão? Ela foi privatizada, né? Ela está privatizada. Se você chega no hospital desse aí, você não encontra um médico, um enfermeiro que seja funcionário público, servidor do Estado. Geralmente é de uma organização social, é de uma cooperativa ou é de uma empresa mesmo que está trabalhando lá, né? E nós sabemos que essas empresas, essa privatização é em todos os setores, só traz, e no caso da saúde é exemplar, né? E não é só aqui no Maranhão, né? Nós tivemos vários escândalos aqui e continua acontecendo nesse governo, né? De desvios através dessas empresas, dessas organizações sociais. A Polícia Federal já disse que pode chegar a R$1 bilhão. Olha o dinheiro que está faltando para a saúde. É por isso que tem filas, é por isso que tem fila para isso, fila para aquilo. É por isso que as pessoas continuam vindo do interior para se tratar aqui em São Luís. Nós pretendemos acabar com o contrato com essas empresas. Vamos fazer concurso público. O cara vai ser servidor, ele vai ter o prazer de trabalhar no Estado e servir à comunidade, ao povo do Maranhão. Nós vamos fazer realmente os hospitais regionais com média e alta complexidade. Não adianta só dizer que está construindo hospital e tal, e que já inaugurou, se não tem a possibilidade de fazer os tratamentos lá na região mesmo. Muita gente vem para cá, para São Luís ainda, para fazer tratamento. E pessoas que não têm condição financeira de estar aqui. É uma dificuldade imensa para o pobre vir para São Luís, se manter aqui quando precisa da saúde. Então nós vamos criar realmente os hospitais regionais de média e alta complexidade no estado. Bom, e nós estamos aqui, é a minha vez, né? Isso, Antônio Luiz. Os temas aqui que a gente viu, o tema que foram sorteados. Nós estamos conversando com o candidato professor e não podia, como o tema educação não entrou no sorteio, ou não foi contemplado no sorteio, e eu vou fazer a pergunta nesse sentido ao candidato professor Odível. Professor, a educação do Maranhão, como é que você vê? Está bem? Vejo dizer que hoje os professores do Maranhão têm uns altos salários, melhor ganham. Mas aí ninguém melhor que você como professor para responder isso. Uma outra coisa, juntando essa pergunta, é a questão que diz do transporte escolar no interior do estado, principalmente. A gente vê, na verdade, acontece às vezes as tragédias, aí aquela comoção, todo mundo se compadece, etc e tal, os governos vão lá e, enfim, prestar solidariedade. Aí depois acalma, mas a gente percebe e vê que continua tudo, como diz o ditado popular, né?
tudo como dantes do quartel de Abrantes, né? Isso. Enfim, e como é que você pretende no seu governo mudar esses indicadores com relação à nossa educação no Brasil? Isso. Eu trabalho numa instituição que é federal, que é o IFMA, e que tem uma qualidade de ensino, pela última pesquisa que é feita internacionalmente, comparado a países do primeiro mundo. Então, isso mostra que quando você tem investimento financeiro, infelizmente isso está prejudicando atualmente, porque o atual governo está diminuindo esses investimentos, principalmente pelaquela emenda que foi aprovada no Congresso, dos investimentos, que congelaram por 20 anos, e tem muitos deputados e senadores aí atrás do seu voto agora. Preste atenção se esses caboclos não votaram a favor dessa emenda. Ela é uma emenda permissosa, ela acaba com as possibilidades de termos um país melhor para os próximos 20 anos. Então, nossa proposta de governo é de duplicar, Antônio Luiz, em 4 anos o que é investido hoje em educação. Hoje o governo faz o mínimo, que é o que é constitucional, 14%, 15%. Nós vamos duplicar em 4 anos o investimento em educação. Aí sim, nós podemos ter possibilidade de ter uma educação de qualidade para a nossa criançada, para a nossa juventude. Porque aí nós vamos acabar com os pau de araras, não vai ser mais possível no nosso governo o transporte das crianças. Isso aí eu venho combatendo, denunciando desde 2012, quando eu fui candidato na minha terra, em São João dos Patos. Fiz matéria, publiquei, e continua isso acontecendo. Então nós vamos reestruturar, o que tinha que fazer em estrutura para escolas, nós vamos dar formação continuada para os professores que já têm a sua formação de terceiro grau, e aqueles que não tiverem, nós vamos fazer com que eles possam fazer essa formação, se formarem, e nós vamos estar atuando principalmente na educação básica, junto aos municípios. Nós temos que trazer as prefeituras na responsabilidade de dar uma educação de qualidade, porque é lá que tudo começa. Então, com esses investimentos duplicados, nós vamos ter todas essas possibilidades. Estruturas melhores para as escolas, melhores. Nós temos um projeto para as escolas, Antônio Luiz, de colocar ar-condicionado em todas as escolas, em todas as salas de aulas das escolas. Como é que isso é possível? Nós vamos utilizar a energia solar. Com a energia solar você vai diminuir os gastos com energia, que é uma preocupação que muitas diretoras têm, porque elas que fazem a gestão das suas escolas e tal, e para não aumentar esse custo com energia, que hoje é caríssima e todo dia aumenta, nós vamos trazer energia solar para as escolas. Eu já estive numa empresa que trabalha com a questão da energia solar, com a produção desses equipamentos, e eles disseram: Odívio, é possível, em um ano e meio que você utiliza esse equipamento, e já pagou o custo da implantação do equipamento, o que você economiza com energia. Então nós vamos colocar ar-condicionado, nós vamos ter forro. Eu estive agora há pouco tempo e entrei numa escola em Santa Luzia, e parece que eu estava voltando aos meus 7, 8 anos de idade, lá em São João dos Patos. A escola do mesmo padrão, piso cimentado, sem forro, quadro de giz, uma coisa que parece que o tempo não passa no Maranhão. Não passa, em termos de educação e de muitas coisas, parece que não passa o tempo. Então, nós temos que realmente dar condições para que a educação seja um dos pilares de desenvolvimento do nosso Estado. 11 horas e 53 minutos. Lourival Oliveira tem uma pergunta. Eu vou ter várias, mas eu vou fazer só uma, porque ela ainda não foi. Tem que ser rápido. É verdade. Vamos lá. Meio ambiente. Nós estamos morando numa ilha onde os mangues estão sendo devastados pela ambição mobiliária. E também as cidades da grande ilha, que é Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, não está tendo o cuidado das autoridades do Estado sobre o meio ambiente. O que você pretende fazer para melhorar o meio ambiente da ilha de São Luís e do Estado do Maranhão? Eu, além de ser professor, Antônio Luiz e Lourival, eu sou analista ambiental da SEMA, do Secretaria do Estado, E lá nós percebemos que o compromisso com a proteção, porque a SEMA é para fazer isso, ela tem o compromisso de proteção ambiental. É claro que quando o investidor, alguém quer fazer um empreendimento, a gente tem que analisar aquele empreendimento, como vai ser implantado, mas ele tem que obedecer à legislação ambiental. Muitas das vezes os governos vêm por cima tratorando muita coisa dentro da Secretaria do Meio Ambiente, e por isso acontece o que está acontecendo hoje. Então
os recursos que tem, os fundos, que nós temos vários fundos, né, da questão ambiental, precisam ser utilizados para proteger e preservar o meio ambiente, o que não é feito hoje. O que é feito hoje, por exemplo, lá no Rangedor, aqui em São Luís, todo mundo conhece o Rangedor, está sendo feita uma praça dentro de uma reserva ambiental, com o recurso que era para proteger o meio ambiente. E tem a cara de pau de dizer que aquilo ali vai proteger o meio ambiente. Então, são coisas assim que nosso governo não vai aceitar, não vai fazer. Nós vamos pegar os recursos, os fundos que nós temos, e é muito dinheiro, para fazer a proteção realmente dos mangues, dos nossos rios que estão todos assoreados, dos nossos lagos. Tá? Então, nós vamos realmente respeitar a questão ambiental e colocar os recursos do meio ambiente para a proteção e conservação. Tá, nós já estamos correndo contra o tempo. Eu só queria rapidamente o seguinte: nós temos hoje 6 candidatos ao governo do estado do Maranhão. Evidentemente que ninguém se lança candidato para não ganhar as eleições, mas não é possível. Hoje o sistema eleitoral permite que, caso não seja possível ganhar num turno, se venha um segundo turno. Num possível segundo turno, o candidato Odívio pretende fazer alguma aliança, ou como será conduzido o segundo turno da eleição, caso isso aconteça? Antônio Luiz, nós estamos trabalhando para estar no segundo turno. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando pesado, nós estamos participando de todos os compromissos para esclarecer, para passar para a sociedade as nossas propostas e mostrar que nós somos o diferencial nessa disputa. Nós temos 3 candidatos aí, ou na melhor, 4 candidatos aí, que é farinha do mesmo saco, que não vai alterar a política, não vai alterar a economia e não vai alterar o atraso social que nós estamos aí. Dr. Flávio Dino, Dona Rosana Sarney, Roberto Rocha e Maura Jorge. Esses 4 são farinha do mesmo saco. Nós vamos estar no segundo turno, se Deus quiser. Ok. 11h56, estamos chegando ao final aqui da sabatina. Candidato, suas considerações finais, e desde já agradecendo a sua presença aqui no estúdio da nossa 106. Eu que agradeço, Newton, agradeço ao Lorival e ao Antônio Luiz pela sabatina. Me senti muito à vontade aqui com vocês, prazer em conhecê-los, toda a estrutura aqui da rádio Cultura, sempre que eu estou com educadora no nome, acho que faz educação. Já foi em tanto lugar de isso. O espaço, e dizer que nós vamos sim construir uma sociedade diferente, uma política diferente, que o eleitor tem que estar atento mais do que nunca, né? Na questão das eleições, na escolha dos seus candidatos. Nós estamos com uma proposta realmente de renovação, de mudança dessa política, mas nós não conseguimos fazer isso sozinho, Antônio Luiz. A população tem que estar com esse objetivo também, de fazer uma nova política. E fazer uma nova política é votar hoje nos candidatos da nossa coligação, o PSOL, o PCB, que nós, além da nossa candidatura, nós temos o candidato Saulo Pinto a senador, com o número 500, que é PSOL. Nós temos o Diego Bruno, que é senador 212 do PCB, e nós temos aí uma gama de candidatos para a bancada federal e bancada estadual. Então, a gente vê que esse é o momento de fazer essa mudança, realmente uma mudança que proporcione uma política diferente e que a gente tenha orgulho, de dizer, eu votei nesse candidato, naquela candidata. A esperança não pode morrer. Verdade. Candidato, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na nossa sabatina no Cultura News. Obrigado também. Valeu.